que de fato significa seguir a Jesus? O que de fato significa quando Jesus diz, segue-me? A Bíblia diz que os discípulos, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. O que eu tenho deixado? O que você tem deixado para seguir Jesus? Será que eu e você, nós estamos querendo carregar tantas e tantas outras coisas ou tentar arrumar um jeito de ir a Cristo e seguir a Cristo, mas também termos tantas e tantas bagagens e tantas outras coisas? Os discípulos, como eu disse, deixaram as suas redes. E nós precisamos deixar tudo. É uma virada radical. Lembra de Paulo? Saulo, na verdade, quando estava a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz e a partir daquele dia, a trajetória dele, a mudança radical na vida dele. Não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem uma mudança radical em nossa vida. Tem um hino muito antigo que diz, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar, irei. Aí talvez você diga bem assim, mas isso é tão meio ditador, ele manda e eu faço. Sim, ele é o oleiro, eu sou o barro. Ele é o Senhor, eu sou servo, Ele está no trono. Não é, como eu disse, a minha vontade, não é o meu sonho, não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. A Bíblia diz que Ele é amor. E a Bíblia diz também que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeitamente bom. E Ele me ama, e Ele te ama. Mas como assim? Ele provou isso na cruz do Calvário, que Ele deu o seu único Filho por amor a mim e a você. Um Deus santo, 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 que agora se faz homem e habita entre nós, e é obediente, e obediente até a morte, e não qualquer morte, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. É esse Deus que quer o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. E o melhor para a minha vida não é o que eu posso ter, o que eu posso ganhar, o que eu posso ter ainda mais. O melhor para a minha vida é Jesus, porque existe algo, né, em mim, que eu nasci em iniquidade, e se eu continuar com esse caminho de independência de Deus, se eu continuar nesse caminho de pecado, o final dessa estrada nós já conhecemos, é o inferno. Eu quero te dizer, o inferno existe, o diabo existe, e ele está louco para carregar você para onde já está prometido para ele. O meu pecado é algo tão grave, esse meu pecado de estimação, esse seu pecado de estimação, isso que você gosta tanto de fazer, porque convenhamos, se o pecado não fosse bom, eu não faria, você não faria. E a gente tenta vencer o pecado com a força do nosso braço, mas só existe uma maneira de vencer o pecado, é Jesus. E Jesus venceu com o sangue dele. Só existe uma maneira da gente vencer o pecado. É quando a gente encontra algo mais prazeroso, na verdade, infinitamente, incomparavelmente mais prazeroso do que o pecado. E isso se chama Jesus. Eu preciso desse encontro com Jesus. Você precisa desse encontro com Jesus. O que eu quero falar para você hoje é: coloque a sua vida diante do altar do Senhor e receba aquilo que Jesus já te garantiu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele nos chamou para ser santo. A Bíblia diz que Ele tem algo maravilhoso para mim e para você. E essa grande maravilha se chama a vida que nós temos em Cristo. Ele em nós é a esperança de tudo. Eu quero convidar você para nos dias 1 e 2 de agosto de 2025, a gente está junto e nós vamos estar falando sobre isso, sobre a suficiência de Cristo, sobre Ele, sobre o que de fato significa seguir a Jesus. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. 1 e 2 de agosto de 2025, eu te espero lá. Fica na paz e um grande abraço.